Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos! É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Nós damos a todos as boas-vindas, aos internautas que já estão se apresentando no nosso chat, ao Carlos, meu companheiro aqui da apresentação, aproveitando, fazendo do Carlos já aí a nossa audiodescrição. O Carlos hoje está com uma camisa polo, esverdeada, né? É um verde água muito bonito, contrastando com a sua tez branca. O Carlos usa óculos, cabelos lisos, grisalhos. Está novamente no seu ambiente de trabalho. Ao fundo, a gente vê uma bela pintura a óleo de um quadro com um barco à beira-mar, né? E também o Carlos sempre está nos presenteando com esse belo entorno dele, né? Além da sua doce figura. Queremos também comentar sobre as nossas intérpretes, né? Damos a elas as boas-vindas dentro dessa grande parceria. Nós estamos hoje contando com a intérprete para Libras, a Ariane Silva Rabelo, do Departamento de Inclusão e Acessibilidade da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto. A Ariane é uma moça jovem, tem cabelos pretos, estão arrumados de uma forma que favoreça a sua interpretação para Libras, sempre presos, né, cabelos pretos presos atrás, numa espécie de coque. E também temos a Nívia Maria, intérprete de Libras da Federação Espírita de Pernambuco, do projeto Escutatória e integrante do grupo de estudos e equipe de intérpretes da Conceb. A Nívia também é uma moça jovem, de pele branca, ela também está com os cabelos pretos, arrumados de uma forma para trás, dentro de um penteado de coque, e tem uma blusa preta, que também favorece o seu trabalho e a sua função de tradução em Libras. Carlos, contigo. Seu microfone, meu amigo, liga aí. Seu microfone. Esqueci de ligar, desculpa. A Cris, também vou fazer a autodescrição da Cris, não é? A Cris, ela também ainda é jovem, mas o cabelo já está um pouquinho grisalho, né? Começando a pintar, e usa óculos, a pele é de tez clara, está usando uma blusa azul hoje, e ela está numa espécie de ateliê, que é um chalezinho apegado à casa, um ambiente muito bonito, com várias coisas atrás que chamam a atenção, não é, de decoração. E então nós estamos fazendo essa audiodescrição, gente, porque nós temos irmãos nossos que são invidentes, então nós descrevemos para eles, não é, como é que está o nosso ambiente. Alguém perguntou por que eles ficam falando isso, não é? Então é a maneira da inclusão, com muita satisfação. Nós queremos que os nossos irmãos também saibam como é que as coisas estão acontecendo, não é? E hoje nós contamos com a participação de Thelma Machado, que é membro da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, que é a ALESE. Ela é delegada em Sergipe da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME, e é facilitadora de estudos e é palestrante espírita. E a Thelma também tem cabelos escuros, da idade mais ou menos como a minha, não é? E os cabelos escuros, então, um óculos redondo, a armação é mais para marrom, assim, mais para escuro. Ela é sorridente, está usando uma blusa com azul, mas parece ter umas flores, assim, em tom mais claro, fica muito bonito, inclusive. E tem um colar pendurado com um pingente, e atrás ela tem decoração de armário, assim do lado aparece um pequeno pedacinho de uma televisão. Thelma, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui.
Obrigada, Carlos, obrigada, Cris, obrigada, FEB, né, essa instituição pela qual nós temos tanto carinho e admiração. Muito bom, Thelma. E se nós conseguirmos manter contato com ele, nós também estamos aguardando o coordenador e facilitador, melhor dizendo, do ESG, Flávio Scarbi. Ele participa dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles e é palestrante espírita, trabalhador da Federativa Espírita de Rondônia. O Flávio deve estar tendo alguma dificuldade de conexão conosco, mas esperamos que ele consiga estabelecer conexão e, se for o fato, né, ele vai estar conosco ao longo do estudo de hoje. Mas, Carlos, enquanto o Flávio não chega, vamos inaugurar aí o nosso programa de estudo de hoje contigo. Então, vamos lá. Nós queremos fazer os nossos agradecimentos, Cris, aqui à Concebe, né, por essa parceria na interpretação do nosso estudo para Libras, e também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea. Eu já estou pedindo atualização aqui da nossa lista, porque ela está incompleta, eu já estou sabendo. Mas é Espiritismo Net, Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita. O nosso abraço fraterno aí a você que está acompanhando, né, por esses nossos parceiros de transmissão e que também está conosco aqui pela FEB TV. Vamos lá então, né, Cris? Muito bom. Antes da gente começar a se debruçar sobre a primeira questão hoje, nós já estamos na questão 96 do Livro dos Espíritos, mas eu queria só resgatar do chat uma pergunta da Eliane Freitas, que talvez sirva para todos, né, que ainda estejam com dúvida de onde alcançar o repositório dos nossos programas já anteriormente exibidos, que ficam gravados e expostos para todos, né, de forma indistinta. A Eliane pergunta assim: boa noite a todos. Semana passada nós não podemos assistir e gostaria de saber onde fica salvo a aula 20, onde ficou salvo a aula 20, né? Por favor, nos informe. Então, para a Eliane e para todos que desejem acessar os programas anteriores, esses programas eles ficam publicados no portal da FEB TV, né? Basta colocar ali na ferramenta de busca do portal FEB TV o programa Estudando o Livro dos Espíritos, e aí vocês vão ganhar em sequência todo o registro de todos os programas que já foram ao ar até hoje. Com muita satisfação, estamos no 21º e hoje nos debruçando sobre a questão 97 até 100. E a gente começa comentando, né, Carlos, a questão 97, que eu gostaria de colocar para você. Vou te 96. Colocar no 96, isso. 96. A gente começa pela questão 96 hoje, e eu gostaria de colocar para você e para a Thelma, tá? Então, eu vou formular aqui a pergunta e a gente vai se debruçando sobre a questão 96. Pergunta é a seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Carlos e Thelma, resposta com vocês. Thelma, começa aí, que a gente comenta junto, por gentileza. Então, essa questão 96 é como que um ponto de partida do que vai ser desdobrado, né? Nas questões 97, 98, 100, por aí vai. Por isso que a espiritualidade dá uma resposta curta a Kardec nessa questão, relativamente a esse grau de hierarquia. Respondendo, obviamente, né, que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado, porque naturalmente que a gente, assim como na Terra existe essa heterogeneidade do ponto de vista biológico, nós também temos essa heterogeneidade do ponto de vista espiritual. E estou dizendo isso que o nosso querido Kardec, no decorrer dessas mesmas questões, e a gente vai ver mais na frente nas outras perguntas, ele coloca a parte da ciência, da biologia, quando ele vai justificar a classificação dos espíritos. Eu achei isso fascinante, viu, Carlos? Que Kardec fez. Porque ele contextualiza e, através disso, fica mais fácil o entendimento. Então, isso vai ser desdobrado no decorrer das demais questões. Isso. E é interessante nós nos lembrarmos, né, para a gente ter uma ideia dessa diversidade
que os espíritos nada mais são do que nós do outro lado. Quando deixamos o corpo físico, nos tornamos espíritos. E então Kardec vai comentar, não é? Assim como há homens mais inteligentes, mais sábios e outros que ainda não desenvolveram essa capacidade, também entre os espíritos ocorre a mesma coisa. Assim como há pessoas boas e há pessoas que ainda são ignorantes, ainda se dedicam ao mal do próximo, os espíritos também acontece isso, porque nada mais são do que os homens lá do outro lado, as pessoas que desencarnaram. Então é lógico que existe diferença, né, no mundo espiritual entre eles, como foi colocado, né, na resposta que a Thelma apresentou. Thelma, vamos para 97, a gente vai ficar de olho no chat aqui para ver, o pessoal já está colocando perguntas também. Essas ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em um certo número assim determinado? Na verdade, não são não, porque assim, dificilmente a gente vai encontrar na vida algo compartimentalizado. Assim também em classificação, as ordens dos espíritos. E Kardec ele coloca o seguinte, ele classifica em categoria e ordens, né? Que a gente vai ver que são 3, e depois ele subdivide essa ordem ou categoria em classes. Aí há essa subdivisão, e que não são estanques também. Ele diz assim, é muito complexo classificar, porque os níveis de adiantamento espiritual, eles são muito amplos, e é extremamente complexo você fazer uma subdivisão estanque. Não tem isso. Daí porque ele faz essa analogia também em relação à classificação do ponto de vista biológico. Kardec estudou bem, né, biologia, ele até estudou medicina também, enfim. Ele traz, inclusive, o nome de 3 cientistas que estudaram classificação de seres vivos para justificar isso, que foi Linneu, Jussier e Tournefort. Por que ele traz isso, Carlos e Cris? E aí que é extremamente interessante. Como o pedagogo Kardec, ele leciona trazendo essa contextualização e muitas vezes fazendo analogia para facilitar o entendimento. Porque muitas vezes quando a gente vai estudar, a gente coloca assim, ele coloca as 3 ordens, tá? Então, nas 3 ordens ele coloca espíritos puros, depois a ordem intermediária e espíritos imperfeitos. Mas nos espíritos intermediários, por exemplo, todos são iguais? Não, você tem uma escala móvel. Há uma maleabilidade com várias características que se enquadram naquela categoria ou naquela ordem que ele colocou. Para que fique muito claro, e para quem está nos ouvindo, eu vou me permitir fazer o que Kardec fez, que eu acho que ele não fez isso por acaso. Kardec, além de ser muito, muito didático, ele tinha uma honestidade intelectual assim, invejável, maravilhosa, que é exemplo para todos nós. E quando ele traz isso, se referindo a seres vivos, é o seguinte, quem aqui não conhece, por exemplo, aqueles animais que a gente chama de artrópodes? Artrópodes são animais que possuem apêndices articulados. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui conhece o que é camarão, caranguejo, né, siri, aranha, né, insetos, etc. E a gente percebe que nessa classificação, Linneu, que Kardec coloca, ele estudou classificação. Hoje em dia, a classificação é muito mais complexa, né, do que quando ele estudou, mas foi uma grande contribuição, que a gente vai ver reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí, Kardec se reporta isso justamente para dizer o seguinte, você tem, por exemplo, numa classe ali, vamos colocar a classe que tanta gente gosta, dos crustáceos, né? Pena que eu não posso comer, que eu sou alérgica, mas vamos lá. Enfim, dos crustáceos, você vê o quê? Mesmo na classe dos crustáceos, você vê uma diferença. Tem camarão, que é diferente de caranguejo, que é diferente de goiamum, que é diferente de outras coisas. Então, nessa classe, por exemplo, dos espíritos intermediários, dos espíritos imperfeitos, todos têm o mesmo nível de adiantamento espiritual ou etc., tem os mesmos níveis de imperfeição? Não. Há uma variação aí nessa classe, mas há características comuns que fazem com que determinados espíritos estejam naquela categoria, naquela ordem, ou mesmo naquela classe. E isso é fantástico de Kardec trazer. São semelhanças, né? Semelhanças que aproximam, né? E criam justamente aquela escala classificatória que já a gente vai falar dela, né, Thelma? Exatamente, já a gente fala.
Exato. Olha, Carlos, antes da gente seguir, tem uma questão aqui muito interessante que é nos apresentada no chat pela Jane Lima. Né? A gente manda um abraço para ela do Brasil para os Estados Unidos, porque a Jane está nos Estados Unidos. Ela pergunta o seguinte: o grau de adiantamento dos espíritos influencia na qualidade do perispírito? Então, talvez seria interessante a gente tratar desse assunto agora, porque nos últimos encontros ficamos falando de perispírito. Né? Então, vamos criar essa ponte aí. Isso. Carlos, eu não vou dar a resposta, mas eu vou te lançar uma palavrinha para você poder desdobrar, tá bom? Por que a gente fala que o perispírito ele é quintessenciado? Talvez isso te auxilie aí no desdobramento. Muito bem. Olha só, a gente comentou, né, nos estudos anteriores que o espírito ele retira do planeta, do fluido cósmico do planeta, os elementos para a composição do seu perispírito. E a qualidade desses fluidos que ele vai retirar do planeta depende do seu grau de adiantamento espiritual. Então, a resposta à pergunta é sim. A qualidade moral, o adiantamento do espírito vai influenciar no tipo dos fluidos que ele vai escolher, portanto, na qualidade do seu perispírito, que poderá ser mais quintessenciado ou menos quintessenciado, ou seja, de uma matéria mais purificada ou menos purificada, conforme a sintonia que estabelece. E nós vamos encontrar os graus mais variados entre os espíritos, até aqueles que são tão materializados que quando chove eles correm para se esconder da chuva. André Luiz comenta isso, não é? Se encontram uma casa aberta, eles entram pela porta para se proteger da chuva, de tão materializados que eles são. E outros que são tão desmaterializados, né, que a matéria não oferece nenhuma barreira. Atravessa as paredes, as portas, entra em qualquer lugar, porque não tem barreira mais para eles, porque o perispírito é formado pela matéria bem purificada mesmo que existe no planeta. É muito boa pergunta, né, para a gente ir situando, inclusive para nós vermos que, e a gente queria chamar a atenção, nós vamos começar a falar da escala espírita. Nós normalmente achamos que Kardec está fazendo uma classificação dos espíritos e pensamos nos chamados mortos, para nós espíritas, dos desencarnados. E esquecemos que nós somos espíritos encarnados. Então, essa classificação é da nossa condição também, não é? Muito bem colocado, Carlos. Realmente uma lembrança excelente. E da pergunta anterior que o Cris fez, que Carlos deu uma aula agora para a gente pode dizer que é diretamente proporcional, né? Quanto mais evoluído, mais quintessenciado vai ser. E acho que isso nos remete a outro livro da codificação, que é o Seu Inferno, né? Lá na primeira parte, no capítulo 7, né? O Código Penal da Vida Futura, aqueles 32 artigos, 33º, que conclui dizendo a cada um conforme sua obra. Então, quanto mais você evolui, obviamente que você vai ter condições de ter um perispírito muito mais quintessenciado, realmente. Isso. Atenção, você que está em casa aí, a Thelma acabou de citar o livro Céu e Inferno, que é uma obra maravilhosa de Allan Kardec. Você, se não leu, ainda precisa ler. Ele começa explicando o que é o céu, o que é o inferno, fala do Código Penal da Vida Futura, apresenta para a gente uma visão realmente da realidade espiritual concreta, como ela é, não é? E ainda depois vai nos apresentar os exemplos dos espíritos que desencarnaram, também classificados em certas categorias, como os bons espíritos, os espíritos que tiveram mais dificuldade, os suicidas. Então fica muito interessante, né, para a gente ver, inclusive, como é que nós vamos chegar na realidade espiritual, conforme, né, a situação que a gente está. Mas, Cris, tem mais alguma pergunta aí para a Thelma? Deixa eu ver aqui, nós temos sim, a gente vai agora começar a se debruçar sobre a escala espírita, né? A Thelma já antecipou aí para a gente a questão da classificação de Kardec, mas ainda não entrando propriamente na escala espírita, mas tentando entender essa classificação das 3 ordens que Kardec cria e enumera dentro da escala espírita. Eu queria perguntar para a Thelma o seguinte: os espíritos da segunda ordem, Thelma, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, né? Tem o poder de praticá-lo ou fica sempre só muito na vontade e pouco na ação? Como é que é isso?
Na verdade, eles têm sim o poder de praticar, sabe? Porque a gente aprende, inclusive vai aí outro livro, viu Carlos, Ótimo. de Alírio, no caso, quando ele fala da força da ação da vontade, né? Que ele fala em força de vontade, competência, auto-amor, e tem outra coisa que ele coloca, que as condições sempre existem. E aí é que a gente vai entrar também aí em relação a isso, de como você vai encarar essas condições, concretizar essas condições através do livre-arbítrio. E isso também é muito bem explicado na questão 843 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta, né, se o homem tem o livre-arbítrio. E a espiritualidade responde, obviamente que tem, a gente sabe que não é absoluto, mas é muito largo o livre-arbítrio. E a gente poderia se aprofundar nisso também num livro que Herculano Pires tem, chamado O Espírito do Tempo, certo? Muito bom também, onde ele fala sobre o determinismo objetivo e determinismo subjetivo, porque existem esses dois tipos de determinismo. Então, através da potencialidade que nós temos, da vontade que a gente tem, da concretização dessa vontade, que muitas vezes tem oportunidade, tem as condições para que se faça, mas não tem a vontade. E quando não tem a vontade, não acontece nada. E o maior exemplo disso, que a gente percebe, é naquela parábola do bom samaritano. Deus deu oportunidade a 3 pessoas de servirem e de escalarem os degraus da ascensão, né? Deu ao sacerdote, deu ao levita e deu ao samaritano. Os 2 primeiros não aproveitaram. Poderia dizer, mas não já sabia que eles não iam aproveitar. Não, mas Deus dá oportunidade. Independentemente do que você vai fazer com ela, você vai ter. E quem aproveitou essa oportunidade foi justamente o samaritano, que era tido como herege, né, pelos fariseus, judeus ortodoxos, etc. Portanto, sempre nós temos a oportunidade de fazer o bem. E nem sempre fazer o bem é do ponto de vista material não. Porque Carlos, não sei se você concorda comigo, mas eu acho, em boa medida, a caridade moral muito mais difícil do que a caridade material. É muito mais, não é? A gente vê com muito mais facilidade você doar cesta básica, doar lençóis, doar não sei o que, do que perdoar uma ofensa. Então, sim, temos sim essa oportunidade, podemos sim fazer o bem. É isso mesmo. Olha, Thelma, já que você falou de caridade moral, e eu concordo com você, dou o braço para você nessa resposta, considero também muito difícil. O Cristiano de Carvalho, aliás, o Cristiano não, o Arthur Teles, depois a gente apresenta a questão do Cristiano. O Arthur Teles coloca o seguinte no chat aqui: compreendemos sermos, né, orgulhosos e egoístas, nessa condição ainda de espíritos imperfeitos. Mas se alguém nos chama de arrogantes, diz ele, a casa cai. Por que temos essa dificuldade em aceitar a nossa realidade espiritual? Ou seja, por que nós temos essa dificuldade de aceitar as nossas limitações, né? Nós somos muito condescendentes conosco mesmos. Não é isso, Thelma e Carlos? E às vezes muito exigentes com os outros. E a gente ainda tem o ego manipulador, né? Que justifica todas as nossas defecções. E vocês já notaram que quando perguntam qual é o seu maior defeito, a pessoa diz assim, eu sou muito sincero. Sempre coloca uma qualidade, né? Para dizer que meu maior defeito é ser muito sincero. Essa pessoa não vai dizer, eu sou maledicente, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso. Não, coloca, eu sou muito sincero, eu sou muito... Mas, na realidade, isso não é defeito. É uma autoafirmação do orgulho e da vaidade. Né? Na verdade, esse tipo de resposta. Então, muito bem colocado, Cris. Acontece isso mesmo. E a lembrança de Carlos foi muito bom. Essa classificação desse cara espírito não é para quem está desencarnado, não, viu? Só. É também para os que estão encarnados. Então, prestemos muita atenção em relação a isso. Nessa situação, a gente realmente nós inventamos, né? Nós criamos desculpas para as nossas imperfeições. Mas com o Espiritismo, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos muitos elementos de meditação sobre isso, não é? Então, vale a pena mergulhar nesse aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um verdadeiro roteiro de autoconhecimento para encontrar o caminho da nossa evolução espiritual, né, da nossa transformação moral
Então, vale a pena. Por que ainda é muito difícil? Porque nós ainda damos muita importância às coisas do campo material, à nossa personalidade. Ainda ficamos confusos sobre o que é que nós somos. E confundimos o quem nós somos com o que nós somos. O quem é a personalidade. Né? No meu caso, tem o nome de Carlos Campetti. Não é? No caso da Cris, é Cristiane Drux. No caso da Thelma, Thelma Machado. No caso da Nívia, Nívia Araújo. Mas o que cada um de nós é? Cada um de nós é essência espiritual. Esse nome é transitório durante essa encarnação. Então, nós ainda valorizamos muito. Lógico que as pessoas dizem, mas nós temos que viver o agora, não é não? Lógico que viver o agora. Mas o agora não no sentido material transitório, porque senão nós estaremos vivendo uma ilusão. Nós precisamos viver o agora do ponto de vista espiritual. E esse é o verdadeiro agora para sempre. Carlos, e aí você faz lembrar do livro Introdução à Filosofia Espírita, de Herculano Pires, um livro fantástico, né? Ele é fininho, mas ele é maravilhoso. Ele passeia por todas as correntes filosóficas. E quando ele fala em ética espírita, e a gente percebe que a ética espírita ela é muito mais ampla do que a ética acadêmica, estudada pela filosofia acadêmica, né? Porque a filosofia espírita ela é muito mais ampla, substanciosa. Com todo o respeito que eu tenho, inclusive eu tenho mestrado em filosofia, tenho muito respeito, mas é que a ética espírita, a ética que a gente aprende da filosofia acadêmica é aquela ética do aqui, do agora, né? Da relação de reciprocidade. A ética espírita, não. Nós temos uma relação com o passado, e não somente com o nosso passado, com o passado de todos que conviveram conosco. Uma relação com o agora, né? Que existe essa ponte, e tem a relação também com o futuro, já que a gente está construindo agora as condições das nossas encarnações seguintes. Então, a ética espírita ela é muito ampla, ela é muito exigente e, por conta disso, ela demanda assim, muito estudo e muita responsabilidade, a ética espírita. Viu? Nós, espíritos, devemos nos debruçar sobre isso. Muito bem. Cris, vamos fazer uma propagandazinha? Vou aproveitar um pequeno comercial, aproveitando aqui um comentário feito pela Dedanina Fontes, às 7h09. Por favor, ela botou em letras grandes, convide o Simão Pedro para esse estudo. Eu quero dar em primeira mão a notícia para vocês que o Simão Pedro aceitou, junto com a nossa querida Luziane Bahia, de serem os âncoras de um Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês vão ter a chance de estar toda semana com o nosso querido Simão Pedro e a Luziane Bahia a partir de outubro. Aguardem aí, tá bem? Então, nós mais um espaço, né, Carlos? Mais um espaço para as obras da codificação, né? Nessa sinergia, nessa convergência, né, maravilhosa, desse par, né, que Kardec estruturou também em configuração de doutrina. Por isso é que falamos de uma doutrina espírita com tantas belas facetas, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, a gente está construindo, né? Estamos construindo uma programação aí para dar visibilidade a esse monumento de obra, né? Amigos, eu tenho uma questão aqui que eu quero até já trazer, agora sim, do Cristiano de Carvalho, falando nessa questão de filiação divina, das nossas potencialidades, né? Ele diz o seguinte: fica bem claro o adiantamento espiritual de alguns encarnados junto a nós aqui na Terra, né? Pela facilidade de se doar ao próximo integralmente. E aí ele cita exemplos como Chico Xavier, inesquecível, Divaldo Franco, Madre Teresa também, que já está na pátria espiritual. E aí ele pergunta, o Cristiano, meu xará, estou no caminho? Nós todos estamos no caminho, né? Somos filhos de Deus, plenos de potencialidades. E até lembrando de novo o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante porque eu já me fiz essa proposta de investigação. Todas as passagens do Evangelho, meus amigos, a gente vai encontrar Jesus se referindo à vida futura. Não há uma só passagem onde ele não faça diretamente ou indiretamente menção a essa vida futura que Thelma e Carlos comentavam, que é a nossa verdadeira destinação espiritual. Então, precisamos viver o presente com a nossa malinha pronta para esse nosso destino final, que é a vida
eterna do espírito, né? E a vivência em realidade espiritual. Muito interessante tudo isso. Então, vivamos o agora pensando nessa vida futura, que foi a proposta de Jesus para nós, né? No seu exemplo mais. Cris, me permite, que, já que você falou que estamos a caminho, mais uma propaganda de um livro ditado pela FEB, A Caminho da Luz, de Emmanuel, de psicografia Chico Xavier, maravilhosa, né? Onde mostra, né, Carlos, que realmente todos nós estamos a caminho da luz. Isso. Ó, você está em casa aí, gente, vai aprendendo nesse estudo, colocar um caderninho, um papelzinho e uma caneta, um lápis aí para ir anotando essas obras que vão sendo citadas, que ajudam muito a entender, porque são todos desdobramentos do Livro dos Espíritos. Até a Mãe me fez lembrar, né, uma companheira nossa nos contou que numa federativa, eu nunca lembro qual a federativa, mas a pessoa trabalha na livraria. E às vezes chega alguém dizendo assim, chegou alguma novidade aí? Aí ela mostra o Livro dos Espíritos e diz assim, ó, você conhece esse? Ah, esse aí eu já conheço. Diz, então, aqui, ó, tem... E fala a quantidade de obras, né? Tem aqui 2.000 obras, todas para desenvolver esse aqui, ó. Então, é tudo novidade. Então, diz que quando a pessoa chegava, Chico, tem alguma novidade aí, Chico? Ele disse assim, meu irmão, a novidade é a boa nova. Então, é preciso estudar o Evangelho, não é? Então, Thelma, voltando às nossas classificações ali, na questão 99 do Livro dos Espíritos, não é, Cris? Isso. Os espíritos da terceira categoria, eles são todos essencialmente maus? Carlos, você me permite só retornar na questão 98, porque tem um exemplo muito bom e eu acho que vai ajudar. Depois, se me permitirem, depois eu respondo a questão 99, que é o seguinte: foi perguntado se todos têm condição de fazer o bem tudo. Aí eu me lembrei de um livro que eu acho que também é publicado pela FEB, viu, Carlos, que é Entre Irmãos de Outras Terras, de Sim. Chico, né, também da FEB. Esse livro é excepcional, porque tem um capítulo dele que é a psicografia de Chico, e nesse capítulo é Chico e tem o outro, esqueci, que também fez com Chico, Carlos, Evolução em Dois Mundos. Valdo, né? É o Valdo Vieira. Isso, mas nesse capítulo foi Chico psicografou do Irmão X. Mas vejam que lindo para mostrar, viu, Cris, que a pergunta que você me fez, como é importante cada um fazer o bem que está a seu alcance. Que a interpretação que o Irmão X faz da parábola dos talentos? Qual a interpretação que ele faz? Aquele que recebeu 5, tudo coisas boas para desenvolver, o outro recebeu 2, tudo coisas boas, e um que a gente conhece que enterrou. E o que 5 rendeu para 10 e o 2 para 4. E o que ele recebeu, os 2 também eram talentos excelentes para desenvolver e evoluir. E o 1 que enterrou, ele recebeu o talento da doutrina espírita. E aí, quando ele foi prestar conta ao Senhor, porque lembra-se que Emmanuel diz num dos livros dele, não sei se é Pensamento de Vida, que ele diz que a doutrina espírita é algo muito valioso e vai chegar tempo que você será jungido a prestar conta sobre ela. Isso! Maravilhoso. E aí, o que ele diz ao Senhor? Não, Senhor, a doutrina espírita era tão maravilhosa, tão límpida, que eu fiquei com medo de alguma forma de macular a doutrina espírita. E o que o Senhor responde a ele? Servo mal. Porque você enterrou esse talento e era necessário que você desenvolvesse, porque aquele que rendeu 5 para 10 renderia muito mais, talvez 50, estou parafraseando, né? 500. Aquele que rendeu de 2 para 4 renderia muito mais. E não conseguiram render mais do que o que renderam, porque você enterrou o seu talento, que era a doutrina espírita. Olha a nossa responsabilidade. Portanto, todo o bem que a gente puder fazer é necessário que a gente faça. Agora, voltando para a questão 99, se são todos maus, não. Há uns que fazem o mal, né, assim, que nem fazem nenhum bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, ficam satisfeitos quando se depara aquela ocasião de fazer o mal, etc. Mas não há, assim... Há também os levianos, a gente aprende muito isso quando estuda a mediunidade, né, Carlos e Cris? Quando a gente estuda a mediunidade, a gente percebe que muitas vezes o espírito não é
mal naquele sentido que a gente aprende, etc. Eles, às vezes, são levianos, são estouvados, são perturbadores, até porque são perturbados, né? Quem perturba é porque é perturbado, quem faz o outro infeliz é porque é infeliz. Dificilmente você vai ver alguém feliz, né? Alguém equilibrado, desequilibrar alguém ou fazer alguém infeliz. Então, como eu disse anteriormente nas primeiras questões, assim, não é estanque dizer, não, todos são maus. Maus naquele sentido que a gente aprende no dicionário. Não. Tem essa classificação aí fluida, né? Levianos, maus, etc. E por aí, com características dessa forma, que estão justamente nessa ordem de espíritos. Muito bem, muito bem. Cris? Vamos lá, a gente vai agora continuar desdobrando, né? Falamos dos espíritos da segunda ordem, e eu gostaria de colocar para vocês a pergunta sobre os espíritos da terceira categoria. São estes, meus irmãos, Carlos e Thelma, todos essencialmente maus? A Thelma acabou de comentar. Né? Exatamente, isso. Isso. Tá porque, assim, porque na terceira... É interessante a classificação que Kardec fez, e depois a subdivisão que ele fez, quando ele coloca assim, na terceira ordem, né, ele foi dos menos evoluídos, né, até os mais evoluídos. Então, ele vai na terceira ordem, ele coloca a 10ª classe, a 9ª classe, a 8ª classe, a 7ª classe e a 6ª classe. E como é que ele coloca? Ele coloca impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores. Então, esses seriam agrupados nessa terceira ordem. Depois, quando ele fala na segunda ordem, ou segunda categoria, ele agrupa os espíritos, os bons espíritos, né, que ele chama. E aí ele coloca da 5ª até a segunda ordem, que são os benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. E, por último, ele coloca na primeira ordem. Aí, na primeira ordem, só tem uma classe. A primeira classe, que são justamente os espíritos puros. Então, é uma classificação que, como ele colocou, não é estanque, mas que traz características primordiais de determinadas fases de evolução dos espíritos. Lembrando o que Carlos disse, nós, viu? Espíritos desencarnados e os encarnados também. E Thelma, nesse sentido, em que se baseia essa classificação que Kardec fez dos espíritos? Ele se baseia no nível de adiantamento espiritual ou de imperfeições também, né? À medida que a pessoa vai evoluindo, vai galgando a escala. O que significa evoluir? Evoluir é você sublimar as suas imperfeições e, ao mesmo tempo que você sublima, você vai adquirindo as qualidades essenciais do verdadeiro cristão, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Para onde a gente deve ir. E onde a gente aprende também que bem-aventurados são os pobres de espíritos, né? Que, na realidade, são os mendigos de espíritos, que Carlos Pastorino explica tão bem que significa aqueles que sabem que precisam conhecer, que têm a humildade de saber que o conhecimento é contínuo, que têm a humildade de saber que, como espíritos eternos, nós nunca concluiremos os estudos. Por isso é importante que a gente esteja sempre estudando, valorizando os estudos e ser gratos à FEB, às federativas estaduais, às casas espíritas que promovem estudos. É muito importante isso, que a gente tenha essa consciência. Thelma e Carlos, e até porque a gente quer hoje poder explicar muito bem essa questão da classificação, se ela é absoluta ou não absoluta, até para introduzir a pergunta para vocês, eu queria trazer para vocês aqui, para todos nós, um recorte histórico, né, do porquê e de como Kardec constitui essa escala espírita, ele como pedagogo, ele como educador, ele primava por esse zelo, né? Por esse cuidado no verdadeiro entendimento do educando, né? Como educador. Então, naquele momento, na Paris do século XIX, o que prevalecia mais eram as questões dos fenômenos e do início, né?
do trabalho mediúnico, do se aproximar com essa possibilidade da mediunidade, e Kardec tinha com ele a preocupação de nos nortear de uma forma bastante segura nessa senda da mediunidade, do exercício mediúnico. E, para isso, ele nos prepara e nos oferta a escala espírita para que nós possamos, nesse nosso trabalho mediúnico, sabermos identificar os espíritos. E ele sublinha isso de uma forma bastante acentuada, dizendo: o estudante do espiritismo, aquele que pretende praticar a mediunidade, precisa entender, saber identificar o seu interlocutor, aquele espírito com quem ele vai travar contato, com quem ele vai travar comunicação, para não sermos objeto de manipulação, para não sermos nós, médiums, objetos de engano, né? Então, eu acho que essa é a grande justificativa, talvez, para a escala espírita, que a gente vai entrar agora explicando de forma mais detalhada. E aí eu pergunto para vocês se essa classificação ofertada por Kardec, se ela é absoluta, isto é, os espíritos, Thelma e Carlos, podem ser perfeitamente classificados de uma forma estanque? Como é que é isso? Carlos? Pode falar, Thelma. Não, de forma estanques, não. Como eu disse anteriormente, é muito fluida a classificação, e às vezes Kardec coloca que às vezes é quase insensível esse nível assim, de mudança de um para o outro. Você tem que estar muito atento a isso. Daí porque, como eu disse anteriormente, ele traz justamente o exemplo da classificação biológica, ele faz questão de trazer, porque se a gente fizer essa contextualização com a classificação biológica, a gente vai ver o seguinte, que vamos pegar a gente, nós os seres humanos, o que a gente aprende? Já que ele citou Linneu, né? Linneu é muito importante, não somente nessa classificação, como também nos nomes científicos que a gente aprendeu, nome que se dá às espécies. Vamos pegar nós, seres humanos. Então, tem o reino animal, se bem que tem cientistas que já colocam algo acima de reino, são os 3 domínios, mas vamos deixar para lá. O reino animalia, a gente tem todos os animais, vejam isso. Por isso que Kardec filtra e sai da categoria ou ordens para classes também. A gente tem filocordata, aí você já tira alguns animais, né? Os que não são cordados já não entram. Depois você tem a classe mamália, ou mamíferos, já não entra um monte de animal, não é isso? Depois você tem a ordem primata, outros ficam de fora, depois a família hominida, depois o gênero homem, para depois ser homo sapiens. E aí você tem uma variedade em cada uma dessas. E Kardec coloca isso, explica que tem essa variedade, não somente em cada uma das 3 ordens, mas também em cada uma das 10 classes. Por isso que ele diz, e ele explica muito bem, como exímio pedagogo que ele era, que a gente vai se pegar, ou se apegar, ou pontuar as características principais entre eles. Mas significa também que eles têm algumas diferenças entre eles, mas não são diferenças gritantes, de modo que faça com que eles não pertençam àquela classe. São diferenças que não são suficientes para que você saia de uma classe menos evoluída, de uma classe mais evoluída para uma menos evoluída. Então, é nesse aspecto que tem, por isso que ele fez questão de pontuar, de ressaltar que não é estanque, mas que há características interessantes, primordiais, para que estejam ali, inclusos naquela determinada categoria ou ordem, ou então naquela determinada classe, que é a subdivisão que ele coloca. Muito bem, Thelma e Cris, é por isso que Kardec examina que nem sempre os espíritos foram conforme aos números, não é, de categorias, porque depende do critério, do ponto de vista que está observando, então pode haver diferentes colocações pelos espíritos, mas a maioria deles não apresentam para Kardec uma ideia que ele vai aproveitar, não é, no Livro dos Espíritos. Muito interessante. Aqui tem algumas perguntas que o pessoal está colocando. Vamos ver se a gente atende. Antes de avançar um pouquinho mais ali, Cris,
O André Luiz Polimene, de Mesquita, diz: boa noite a todos. Os espíritos de segunda ordem, eles precisam sofrer provas ou também expiações? Só provas ou também expiações? Thelma, você chegou... É para mim? Sim, você chegou a observar isso? Os espíritos da segunda ordem, eles só sofrem provas ou eles também ainda sofrem expiações? Na verdade, eles sofrem provas e, embora nessas questões de 96 a 100 não fica assim muito claro, mas a gente percebe que você não pode fazer uma divisão também estanque e dizer, olha, esses espíritos só sofrem provas, só sofrem expiação ou omissão. Muitas vezes o mesmo espírito vem com provas, com expiação, e às vezes pode vir também com omissão, né, Carlos? Então, sim, porque eles são bondosos, mas eles sofrem as provas, mas eles também podem sofrer expiações. Isso, tem que estar atento a isso, né, Thelma? Porque se há provas, é porque ainda pode haver a falha. Exatamente. E se o espírito falha, ele incorre numa necessidade de expiação, possivelmente. Exatamente. Então, sim que pode ainda acontecer, né, expiação. Tanto é que aí estão perguntando também sobre a questão da regeneração. Se nós continuaremos sendo espíritos, foi o Arthur Teles que perguntou isso. Compreendo que no mundo de regeneração continuaremos como espíritos imperfeitos. O que diferencia os espíritos de um mundo de expiação e provas para os habitantes de um mundo de regeneração? Ele está perguntando o que a gente vai tratar ainda lá no capítulo 3, não é? Quando a gente vai falar das diferentes categorias de mundos habitados. Mas já podemos dar uma palhinha para ele, não podemos, Thelma, aí? Podemos, sim. É porque no mundo, a gente percebe o seguinte, no mundo de regeneração vai ser bem visível, bem predominando. Né? Essa é a grande diferenciação entre um mundo e outro, que a gente está a caminho, a gente não está ainda não. Nesse mundo, e não adianta dizer que é X, no ano X, no ano Y, na espiritualidade não se coloca um ano assim, não. As coisas vão acontecendo, e como o Kardec explicou, às vezes e quando Kardec coloca percepção insensível, não é do ponto de vista de insensibilidade que a gente aprendeu, não. É que é algo que vai acontecer tão naturalmente, assim, etc., que a gente vai percebendo aos poucos. Não vai ter nada assim, pré-determinado. Olha, no ano de 2045, a Terra será um mundo de regeneração. Não é assim que acontece. Isso vai ser aos poucos, a gente vai percebendo aos poucos, até que o bem vai predominar sobre o mal. Só que a gente também faz muito isso, Carlos e Cris, de achar o seguinte: nós precisamos mudar a sociedade, nós precisamos mudar, porque mudar o abstrato é muito mais fácil, que é como se a gente tivesse responsabilidade. E aí é importante que a gente faça o seguinte: você não pode fazer uma casa muito bem feita, uma casa segura, se você não utilizar bons tijolos. Não é verdade? Então, você não tem como fazer uma sociedade perfeita, boa, regenerada, porque a sociedade é feita desses tijolinhos que somos nós. Nós somos os tijolinhos dessa casa, que é a sociedade. Então, se esses tijolinhos não estão bonzinhos, né? O tijolinho bem fornido, bem feito, sem rachadura, e se a gente não procura se melhorar, procurar reparar essas rachaduras, reparar esses poros que existem, e os poros eu coloco aí como essas idiosincrasias de maledicência, ciúme, inveja, ignorância, etc. A casa não vai ser boa, não. A casa não vai ser regenerada, não. Tem que partir de cada um. Por isso que é muito mais fácil dizer: eu quero mudar o mundo, eu quero mudar esse local do trabalho. E dificilmente você ouve a pessoa dizer: eu quero fazer a minha autotransformação. Porque, como o Carlos disse no início, a gente vê o defeito do outro. Não consegue admitir os próprios, porque aí tem que passar por cima do orgulho e da vaidade, que são essas duas chagas, né, da humanidade, conforme a doutrina espírita tão bem leciona para todos nós. E, ao mesmo tempo, é muito difícil isso, né? Você enxergar a própria necessidade. Às vezes, a mitologia grega nos ensina muito, quando você vai olhar lá a Medusa, né? E quem olhava virava pedra. Ou seja, muitas vezes a pessoa vê no espelho a própria face, uma medusa, e tem medo de se auto-encarar para não virar pedra.
E é necessário que tenha essa coragem de se auto-encarar e perceber onde é que precisa mudar e buscar essa força de vontade, essa ação da vontade e principalmente conhecimento. E nisso, o conhecimento espírita é maravilhoso. Portanto, vocês que estão nos escutando, acompanhem os cursos, viu? Da FEB, de sua federativa, de sua casa, vejam livros, etc., porque é através do conhecimento que a gente adquire sabedoria, e com a sabedoria é muito mais difícil fazer essa transformação para homens de bem, né, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom. Olha, a gente está falando de mitologia grega, e quando o Thelma comentou sobre a Medusa, eu me lembrei também da tragédia de Édipo. Ah, linda! Porque ele, quando se reconhece assassino do próprio pai por uma injunção do destino e amante da própria mãe, para não encarar a realidade, o que ele faz? Ele se automutila, ele se cega. Então, denotando, né, meus amigos, a mitologia grega nos apresenta isso, essa reflexão, que a gente sempre está fugindo da senda do autoconhecimento, que vai nos proporcionar evolução, né? Então, é muito curioso isso. E Kardec atesta isso em todos os momentos nas suas obras, que a coletividade, bem o que Thelma falava, que a coletividade ela é formada de várias individualidades. Enquanto o homem não der um jeito na chaga social, que é o egoísmo, e que se traduz em orgulho também, a gente nunca vai ter uma sociedade mais feliz, né? Então, é utopia pensarmos em felicidade artificial se nós não fizermos esse movimento de melhoria, né? Por nós mesmos. Olha só, Cris, da Mansão do Caminho, Aparecida Bellini, ela faz o seguinte comentário: quando conseguimos educar nossos pensamentos, é uma fase de adiantamento bem dentro do que vocês estão comentando agora. Lógico que sim, não é? Na educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é que nós vamos sintonizando com essas categorias mais superiores de espíritos. Vamos nos colocando, não é, nesse esforço de melhoria, de aperfeiçoamento, numa condição de sintonizar com os espíritos das categorias mais altas, mais elevadas, e inclusive contribuindo para que a Terra como um todo, como nós somos os tijolinhos, nós como tijolinho nos aperfeiçoando para a construção ficar melhor, não é? Mais sólida, mais firme. E é assim que vai acontecendo, porque é muito interessante. Pode ser que o mundo mude, os espíritos mudem de categoria, estejam numa categoria melhor. Mas se eu não fizer a minha parte, o mundo estará em regeneração e eu estarei fora do contexto, porque eu não fiz a minha parte. Então, aqui nós precisamos entender que, ainda que a gente tenha o anjo da guarda, que os bons espíritos nos ajudem, que outros nos respondam às perguntas que nós fazemos, mas se nós não fazemos o esforço pessoal de buscar, de transformar, de aperfeiçoar, as coisas não acontecem para a gente, acontecem para os outros, mas não acontece para a gente. Então aí eu vou fazer um pedido a vocês, gente. Tem muita pergunta fora do tema. Eu pediria para vocês que estão nos acompanhando, se puderem concentrar no tema, vai ficar mais rico, mais profundo. E essas questões que vocês estão colocando vão ser abordadas mais à frente no próprio Livro dos Espíritos. Porque são 1019 questões que tocam praticamente em todas as problemáticas da humanidade. Então, acalma o teu coração, se senta no assunto que está sendo proposto, leia o assunto, aproveita a oportunidade, minha irmã, meu irmão. É uma oportunidade de ouro de nós estudarmos juntos. Vamos nos concentrar no assunto do dia. Não é? A gente agradece muitas perguntas, mas se elas puderem estar dentro do assunto, vai ficar mais rico, não é verdade, Cris? Exatamente, para a gente poder focar de uma forma mais intensa na temática que está sendo abordada na noite de hoje. Com isso tudo, nós nos enriquecemos nessa convergência de colocações, né? Porque a gente se enriquece muito o programa a partir também da contribuição de cada um de vocês. Mas, Carlos, continuamos aí com Thelma, respondendo a escala dos espíritos, a escala espírita. Aqui nós temos, dos comentários que Kardec faz aqui na escala espírita, no item 100, não é, Cris e Thelma?
os espíritos sabem tudo? Kardec examina isso, né? Os espíritos sabem tudo? Pois é, tudo não, entendeu? Tudo não, eles sabem um bocado, né, Carlos? Um bocado eles sabem. E quanto mais adiantados moralmente eles são, mais eles vão saber, mas tudo não. Até porque, se dissesse que eles sabem tudo, primeiro, Deus é único, né? Ele é que sabe tudo. Segundo, que a gente perfectível como é, e os demais são perfectíveis, perfeito absoluto é Deus, certo? Perfectível, diria que há um momento em que o aprendizado acaba. E, na realidade, como nós somos eternos, o aprendizado não acaba nunca. Então, isso já é uma resposta, assim, ou uma visão de que não sabem tudo, não. Não sabem, não, porque a gente está sempre em constante aprendizado. Eles têm, os superiores, os puros, têm muito a nos ensinar. Mas eles também eternamente vão aprender. Isso. Aliás, Carlos, uma coisa mítica, né, que a nossa tendência é acreditarmos que quando desencarnamos, nós abandonamos os nossos vícios, né, nós tornamos pessoas melhores. Então, é muito fácil pensar, e a gente cai nesse engano normalmente, pensarmos que só porque o espírito desencarnou, né, voltou para a realidade espiritual, ele passou a ser mais sábio, ou ele passou a ter mais condições de respostas. E os espíritos superiores, os espíritos bons, né? Kardec faz esse comentário na escala espírita, normalmente são espíritos muito assertivos. E quando eles não sabem responder, eles dizem, eu não sei responder. Isso. Porque aqueles que falseiam não fazem parte dessa categoria, da segunda categoria. Respondem qualquer coisa. São frívolos, né? Eles não têm preocupação com a verdade. Né? Cris, você disse uma coisa certa. Esses espíritos mais evoluídos são enérgicos. Eu me lembro, quando eu fui ler, acho que dos primeiros livros de Joana de Ângeles, não sei se foi Triunfo Pessoal, aí eu pensei assim, nossa, porque Joana, às vezes, ela bate, né? Assim, para nos despertar mesmo, e é necessário que ela faça isso. Eu pensei, Joana é dura, ela precisa dizer dessa forma, assim. Aí depois eu fui lendo Joana, fui entendendo, fui estudando mais a doutrina espírita, digo, mas ela está certa, isso tem que ser abordado dessa forma mesmo, tem que chamar a responsabilidade. Porque a doutrina espírita é uma doutrina fantástica, porque ela coloca bem o seguinte, você errou, não errou, mas você vai ficar preso ao passado? Você vai ficar preso ao remorso, porque o remorso, ele é como se fosse uma camisa de força. Ele não deixa você fazer absolutamente nada. Ele, na realidade, lhe engana. Eu considero o remorso como uma manipulação do ego, na verdade, para você ter pena de si mesmo. E não dar o próximo passo, que é ter a coragem de mudar. Então, a doutrina espírita ensina o seguinte, você errou, foi, mas não se preocupe, não, você tem eternidade para consertar e comece agora. Quanto mais cedo você começa a consertar, mais cedo também você vai conseguir escalar os degraus ou a escala espírita. E a gente retorna ao capítulo 7, naquele resumo da questão 33, capítulo 7 da primeira parte. O sofrimento é inerente à imperfeição. Olha só, isso parece duro, né, Carlos? Mas não é não, é realidade. Não é não. O sofrimento é inerente à imperfeição, aí bate assim na gente e diz, nossa... Cada imperfeição traz em si o próprio castigo. Isso. Não vá dizer que Deus é culpado, então para com isso. E na terceira diz, todo homem, podendo dominar suas imperfeições, pode também construir a sua felicidade. Isso. Ou seja, coloca na estrada da responsabilidade. Porque se a gente já tem livre-arbítrio, é diretamente proporcional à responsabilidade. Então vai ter que ser responsável pelos atos. E a doutrina espírita explica isso, e nessas questões de 96 a 100, a espiritualidade explica isso muito bem a Kardec. Saiu da fase infantil, não tem esse negócio. Porque às vezes a gente atribui responsabilidade até uma cadeira, né? Tropeça numa cadeira e vai chutar a cadeira, como se a cadeira tivesse culpa. O ser humano é assim, ele tem a tendência a reportar ao outro. O sofrimento que Joana disse que não é para chamar de sofrimento, é para chamar de mecanismos de reeducação. E, de fato, são mecanismos de reeducação. E aí muito bom, coloca sempre o outro.
Porque a gente, entendendo como sofrimento, fica parecendo que Deus castiga, né? Quando Ele está dando oportunidade para a nossa reeducação e o nosso desenvolvimento. Joana é muito sábia. Joana é fantástica. Vamos nos concentrar nessas últimas perguntas. Tem 3 perguntas aqui, 4, a partir da Jeane Lima, para a gente ir fechando. E nós vamos ter que ser um pouquinho mais breves nas respostas, Thelma. Então, a Jeane Lima coloca assim: Carlos, os espíritos superiores dos livros de André Luiz são espíritos perfeitos? E depois, Franklin vai dizer assim: há diferença entre espírito puro e espírito superior? Então, eu vou dizer, na semana que vem, justamente, nós vamos tratar disso, não é? Então, eu vou pedir aos 2 paciência, que nós vamos ver isso, vamos nos concentrar na da Giane e do Franklin. A semana que vem nós vamos tratar, senão nós vamos dar spoiler no estudo da semana que vem. Tá certo? Então, Thelma, os espíritos superiores dos livros de André Luiz são espíritos perfeitos? Não, não são, não. Não são, não. Eles são espíritos sábios, sabe? São mais perfeitos, não são não ainda, porque eles também estão na escala evolutiva, galgando o seu caminhar. Então, quem está no degrau superior ajuda. É o díptico que a Amélia fala isso tão bem, psicografia de Valdo Fran também, né? A Amélia é fantástica, né, Carlos? A Amélia Rodrigues, nossa! E ela fala o díptico. O que é o díptico? Assim, acho que quem exemplifica bem esse díptico, ela diz subir sem esquecer de quem ficou na Baixada e descer sem esquecer dos ensinamentos do cimo. Eu visualizo isso muito naquela passagem de Jesus, quando ele se transfigura no Tabor. Ali. Depois ele desce para fazer o quê? Curar um menino que estava com o espírito obsessor. Isso aí. É fantástico. E vai ajudar o menino e o obsessor, né? Porque a pessoa tem a ilusão que ele expulsava, ele dialogava para ajudar os dois, não é? Exato, ele sai da sua claridade. Quer dizer, Jesus, ao fim à Terra, ele dá exemplo desse díptico. Ele vem até aqui, mas ele, em momento algum, ele se esquece dos ensinamentos do cimo. Ele não permite que ninguém retire um ângstrom sequer de luminosidade dele. Esse é o exemplo que a gente deve seguir. Isso aí, Cris, vamos para a da Larissa. Vamos lá, isso, tem a Larissa Cristina Carneiro, às 8h54. Ela coloca uma questão aqui, que eu vou aproveitar para ler um trechinho aqui do que está exposto sobre os espíritos de segunda ordem, quando Kardec classifica, né, explica. Ela coloca assim: essas categorias criadas por Kardec são didáticas e, portanto, mera classificação? É possível estarmos em mais de uma categoria? Essa é a angústia, né? A angústia de vários aqui no chat, inclusive a minha, né? E aí a gente reporta a Kardec no finalzinho dessa questão da escala espírita, que ele vai abordar na questão 100, logo no final, no último parágrafo, ele coloca assim: sendo sempre gradual o progresso deles, ou seja, dos espíritos que estão aí em classificação, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, nos relembrando as 2 asas, né? A asa da moralidade e a asa da intelectualidade, que a gente vai evoluir nessas 2 facetas, mais acentuado num sentido do que no outro. Pode acontecer, olha que interessante, se a Thelma quiser comentar, mas pode acontecer que muitos reúnam em si caracteres de várias categorias. Aí eu já sosseguei, né? Porque somos sombra e luz o tempo todo, né? O que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, dá uma aliviada na nossa angústia, né? Então, nós nos comportamos, né, às vezes, com características de uma, às vezes de outra categoria, né? É verdade, é verdade. Aí a gente vai ter que ver o seguinte: vamos colocar naquela categoria onde as características são mais numerosas. Isso, que predomina. Que predomina, exatamente, Carlos. Mas não esqueça que você ainda tem umas características lá daquele degrau lá embaixo, então apresse a sua evolução para que você possa se encaixar totalmente nessa categoria. É mais ou menos isso que Kardec traz uma esperança, na verdade, dizer, olha, vejam, é um processo de mudança, é um processo evolutivo. Quando se diz processo, já está dizendo, né? Processo é composto de vários atos, de vários caminhar, né? Para que, então, a pessoa não desanime e
verifique o seguinte: eu quero evoluir, eu quero subir esses degraus. E cada vez mais procuro, então, galgar, né, através do conhecimento e principalmente da concretização. Porque, eu vou dizer, viu, Carlos e Cris, essa parábola dos talentos é fantástica, ela mostra como nada pode ser estéril, né? E o conhecimento, principalmente. Porque quando a gente reencarna não é para nossa evolução só, é para a evolução daqueles que estão ao nosso redor. É isso aí, para ajudar. Né? Para ajudar. É o que você estava explicando. Na condição que nós estamos, tem inferiores e tem superiores. Nós estamos intermediários, sendo muitas vezes a ponte entre os superiores que querem ajudar o inferior e a gente, então, ajuda o inferior, estende a mão para levantá-lo, e há situações, uma rainha de França deixa isso muito claro, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ela achava que era superior a todo mundo. E quando ela chega no mundo espiritual, tinha alguns que ela considerava assim ralé, e que agora estavam em condições de ajudá-la no mundo espiritual. Na hierarquia espiritual eram muito superiores a ela, não é? Então é muito, muito interessante que os espíritos, eles não têm a categoria que nós damos aqui no mundo. Kardec até coloca, chega um político corrupto, um indivíduo corrupto, ele entra, todo mundo se levanta para receber, para fazer as venerações. Agora entra um sujeito humilde, que é um pai de família, um trabalhador honesto, a gente olha para ele com ar de piedade. Então, essa é o que o mundo entende como categoria. E isso, na realidade espiritual, não conta nada. O que conta é, de fato, é como Jesus colocou. Coloca o teu tesouro, cuida de formar o tesouro no céu, porque o teu coração está onde está o teu tesouro. É verdade, Carlos. Então, é aquele cuidado, não é? Aqui, inclusive, tem uma de André Luiz Polimério de Mesquita de novo, à exceção dos espíritos missionários, todos nós reencarnados aqui no plano terreno, estamos inseridos entre a 10ª classe e a 6ª classe da terceira ordem. Veja, eu coloquei anteriormente, a gente vê em vários livros em relação a isso, que mesmo aqueles espíritos missionários, muitas vezes eles vêm com missão, vêm com provas e às vezes ainda vêm com pequeno resgate. Não é não, Carlos? A gente vê muito disso. Uhum. Né? Pode ter um predomínio na missão, mas é porque, como Kardec colocou muito bem, daí esse cuidado que Kardec tem, né, é um cuidado científico mesmo que ele tem, de você não querer exaurir essa classificação, ou de você querer restringir demasiadamente, porque não cabe essa restrição. Você está lidando com espíritos, né, com pessoas sem livre-arbítrio, está lidando com determinismo subjetivo também, isso tudo. Então, para você fazer essa classificação restritiva, corre o sério risco de errar em relação a isso. Muito bem. E como foi comentado, nós trazemos características, às vezes, de várias dessas categorias. Então, temos que observar o que é que predomina em nós e trabalhar para que predomine as características positivas, não é? Nós vamos encaminhar para o fechamento, Cris? Como assim? Tem uma palavra, é só dar essa minha contribuição antes do fechamento, que eu gosto muito quando a gente analisa a escala espírita, que é a palavra matizes. Eu acho que é uma palavra que se adequa muito bem a esse esquema de classificação elaborado por Allan Kardec. E como contribuição, até para embalar aí a nossa finalização do estudo de hoje, eu quero trazer uma experiência que muito me enriqueceu aqui na Federativa do Rio, CERJ. Fizemos recentemente uma atividade onde contamos, né, com a presença espiritual da família imperial. E a psicografia ficou por conta, ditada pela Princesa Isabel. Nossa. E no final da mensagem, ela assinou, meus amigos, vejam que lindo, ela assinou da seguinte forma: Isabel, uma princesa a caminho da redenção. Nossa, porque ela é considerada a redentora. E no plano espiritual, diante da magnitude da realidade espiritual, ela se viu ainda, né, muito diminuta, porque ela não pode se auto-intitular redentora, então ela assina a mensagem como uma princesa a caminho da redenção.
reconhecendo que a nobreza dela na Terra, né, agora precisa se configurar em nobreza espiritual na verdadeira vida, que é a realidade espiritual. Então, só para a gente encerrar, né, talvez com esse belíssimo exemplo da princesa Isabel. Certo, Cris. E é interessante que ela evidencia que está em bom caminho pela humildade, não é dela. Excelente. Eu queria só colocar aqui, Cris, que há um comentário de Sebastião Carlos Costa Brás, onde são colocadas as questões. Bom, as questões, eu não sei se entendo bem a pergunta, mas vamos lá. Nós retiramos as questões que norteiam o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E também procuramos que as respostas estejam baseadas aqui. Lógico que aqui vem, às vezes, muito condensado, então a gente busca nas outras obras de Kardec, em André Luiz, em Emmanuel, em outros autores, para poder, até hoje citou vários livros, para poder, né, fazer o assunto mais claro. As questões que vocês colocam, elas aparecem em 2 lugares, as respostas, inclusive perguntas e respostas. No Telegram, onde nós temos um grupo que já está com quase 1.000 pessoas participando, e também no site da FEB TV. Ali estão, no apartado Estudando o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas. Tá bem, Sebastião? Então, Cris, vamos encaminhar aqui para o fechamento. Na semana que vem nós vamos trabalhar a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, das perguntas 101 a 106. Vamos pedir a você que seja paciente, que leia as questões 101 a 106 e traga perguntas relacionadas com esse assunto para nos facilitar. Nós temos a máxima boa vontade de atender, mas o programa ele é de 1h15, mais ou menos, porque inclusive tem pessoas que têm compromisso. Eu mesmo tenho compromisso logo em seguida, vou ter que sair para outra atividade já já. Então, a gente fica com um tempo limitado para a resposta. Mas a gente procura responder lá no Telegram, lá no site da FEB TV, colocar as respostas para as perguntas que ficaram pendentes. Mas quanto mais pergunta fora do assunto você coloca, mais trabalho você está dando para uma equipe que é limitada. Então, por isso a gente pede para se centrar, que aqui a gente procura atender durante o estudo todas as perguntas, quando é possível, que estão relacionadas com o assunto. E se tiverem perguntas relacionadas com assuntos que a gente não consegue responder, a gente pode até fazer um estudo extra, fazer um remanejamento do planejamento e atender as suas perguntas. Porque se as suas perguntas estão relacionadas com o assunto, elas têm prioridade total no nosso estudo. Então, nosso agradecimento, né, pela sua compreensão. Thelma, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Excelente, Cris, muito obrigado. A nossa Ariane, e nós tivemos também hoje, aí eu tenho que olhar, a memória é muito fraquinha para guardar. Nós tivemos também, além da Ariane, conosco... A Nívia. Exatamente, Nívia Araújo. Muito obrigado, Nívia, aí pela interpretação, né, para Libras. E o nosso agradecimento a você que está acompanhando de casa. Até a semana que vem. Muito obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.